Tiago, capítulo 2, verso 1 a 13, a Bíblia diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com um sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te ali debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolher Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós tem invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Oremos. Pai bendito, Senhor da glória, nós chegamos diante do Senhor, neste momento, diante a presença do Senhor, agradecendo pela leitura bíblica, agradecendo pelos louvores, e agora, Senhor, carecemos ouvir a sua voz, os seus ensinos, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, na compreensão do texto bíblico, que o teu Santo Espírito venha, Senhor, a Deus, nos iluminar nesta noite, e que eu, Pai, que estou com a responsabilidade, que teu Santo Espírito me capacite para falar segundo a tua vontade. É no nome bendito de Cristo que eu peço agradecido. Amém e amém. Podem se assentar. O título da mensagem nesta noite, meus irmãos, é Recebendo Pessoas com Amor. Recebendo Pessoas com Amor. Esse é, se eu não me engano, o nosso quarto estudo aqui na carta de Tiago. E nós já temos aprendido muito para a glória de Deus. Amém, irmãos? E hoje nós vamos falar um pouco sobre este assunto, né? Sobre acepção de pessoas. Esse seria o tema deste texto que nós estamos. Claramente, Tiago está falando sobre isso, sobre acepção de pessoas. Tiago começa o versículo 1 dizendo assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É como se Tiago estivesse falando mais ou menos assim, irmãos. Nós que somos crentes, que cremos em Jesus Cristo, que o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, esse Cristo glorioso, né? Nós que recebemos esse Cristo glorioso, nós que conhecemos a Ele, não façais acepção de pessoas. Essa frase, né, essa expressão, acepção de pessoas, essas três palavrinhas aí, ela vem do termo grego prosopolepsia, que significa parcialidade, discriminação, tratar as pessoas de modo diferenciado e preconceito.
abrindo aqui um parênteses aqui, né, sobre preconceito, né, irmãos? Nós temos ouvido muito sobre preconceito com frequência nesses dias, né, nesses últimos tempos. Né, racismo, homofobia, xenofobia, misoginia, né, tantas fobias aí que o pessoal tem falado. E, de fato, infelizmente, existem pessoas assim, irmãos, pessoas maldosas que se organizam nas redes sociais para tentar machucar, ferir e até mesmo matar aqueles que eles não gostam. Existem pessoas assim. Mas, irmãos, nós também ouvimos muito, né, essas fobias também, por pessoas que são preconceituosos, que usam esses termos contra pessoas que amam ao Senhor, pessoas que pregam a verdade da palavra de Deus, simplesmente para denegrir e para acusá-los de forma injusta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Logicamente, né, a gente vê muitas pessoas provocando, cutucando na sua forma de falar. Nós precisamos respeitar as pessoas, amém, irmãos? Né? Precisamos respeitar, agir com respeito com as pessoas. A gente sabe que Deus, Ele aprova ou reprova atitudes, mas o nosso Deus também ama a todos, amém, irmãos? Então, isso é muito importante. Fechando parênteses aí, né, vamos continuar aqui. Nos versículos 2 e 3 de Tiago 2, Tiago está dando uma ilustração para explicar de forma prática quando é que os crentes acabam agindo com acepção de pessoas, discriminando pessoas na igreja. E ele usa mais ou menos a ilustração assim: chegando no ajuntamento, aqui eu quero chamar a sua atenção para essa palavra ajuntamento. Essa palavra aí, irmãos, é sinônimo de igreja, de reunião, de culto, tá? Mas algo interessante é que Tiago não usa no original a palavra eclésia, que é a palavra que é traduzida por igreja no Novo Testamento. Mas ele usa a palavra sinagoga, porque o culto cristão, ele tomou emprestado, ali na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, ela tomou emprestado os elementos da reunião judaica na sinagoga para realizar os seus cultos. Por exemplo, os bancos nessa posição e aqui na frente ter uma tribuna, um púlpito, para que o pregador possa pregar a palavra de Deus. Esse sistema, essa forma de culto, de reunião, ela foi emprestada da reunião dos judeus na sinagoga. Então, por isso, sinagoga é sinônimo de reunião e de culto, tá? Então, existe um porquê do nosso sistema. Engraçado que, inclusive, a sinagoga, ela foi surgir após o exílio babilônico. Quando a Babilônia chegou lá em Israel e destruiu, né, em Jerusalém, destruiu o templo, o povo de Israel foi espalhado pelos quatro cantos da terra. E eles não tinham lugar para adorar, porque o lugar de adoração do judeu era no templo. Então, como eles iriam adorar? Então, surgiu a sinagoga. E o interessante é que, às vezes, elas eram nesse formato, mas, às vezes, ela era em círculo. E bem no meio havia a tribuna, havia o púlpito, aonde o pregador ensinava a palavra de Deus. Essa forma de organização das igrejas, irmãos, mostram que a palavra de Deus, ela tem a centralidade no culto cristão. Amém, irmãos? E isso é algo precioso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele continua, né, voltando aqui ao nosso texto, ele diz: olha, se no vosso ajuntamento, se no culto, quando vocês estão lá cultuando, a igreja lotada, cheia de pessoas, chega uma pessoa rica, uma pessoa com anel no dedo, vestindo roupas preciosas. Esse anel no dedo possivelmente seria uma referência a pessoas de autoridade, como um juiz, como um político da época, como um magistrado romano, né? Então, chegasse ali na igreja alguém de importância na sociedade. E então, a igreja estando cheia, você pega: ô senhor, chega, seja bem-vindo.
e aí você chega, e a igreja lotada, não tem lugar, você chega em algum irmão, lá na frente, num lugar de honra, e fala assim, irmão, o senhor pode dar uma licencinha? Nós temos um visitante hoje especial, para que ele possa prestar atenção no culto. E aí você coloca ele sentadinho ali na frente, para ele ouvir. Mas aí nesse mesmo culto, chega uma pessoa, uma maltrapilha, uma pessoa suja, uma pessoa pobre, um morador de rua, talvez uma pessoa com dependências químicas. Chega no culto. Como nós devemos agir? Aí Tiago vai trazer o seguinte, se você pegar esse, pelo fato dele estar sujo, maltrapilho, e você fala, não, você pode ficar aí quietinho no canto, né? Ou então você nem vai lá receber, você mesmo fala assim, não, aquele ali pode ficar ali mesmo. Ou então você chega, senhor, né? A igreja está lotada, então, mas o senhor pode ficar aqui nesse cantinho aqui? Tipo assim, não fazer questão da pessoa. Aí Tiago diz, você fez acepção de pessoas. Ele vai afirmar isso. Então, irmãos, a partir do versículo 4, Tiago vai nos mostrar as razões pelas quais nós não podemos agir com acepção de pessoas. Que nós não podemos tratar pessoas de modo diferentes, simplesmente porque um está bem vestido, é uma pessoa que tem uma posição social na sociedade boa, uma pessoa que tem dinheiro, de uma pessoa que não tem nada. Nós vamos ver aqui que Tiago vai mostrar Tiago vai mostrar as razões pelas quais nós precisamos tratar todas as pessoas de igual modo. A primeira razão, Tiago diz que quem faz acepção de pessoas está fazendo distinção entre nós mesmos. Veja comigo o versículo 4, a primeira parte do versículo, ele diz assim, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos? Essa frase, irmãos, significa duas coisas. A primeira, Tiago está dizendo assim, gente, vocês estão sendo incoerentes com a fé de vocês. O nosso mestre ensinou que nós devemos amar o nosso próximo, independentemente se ele tem dinheiro na conta ou não, se ele tem roupa boa ou se ele não tem roupa boa, se ele mora numa mansão ou se ele mora na rua, debaixo da ponte. Jesus mandou nós amarmos a todos. E nós, como crentes em Cristo, nós precisamos amá-los. E fazer isso, nós estamos agindo de forma diferente. Nós estamos rachando a igreja, porque nós estamos agindo de uma maneira que Deus não aprova. E a outra verdade que esse texto significa, que agindo assim, desta maneira, nós estamos distinguindo nós mesmos dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem gente de tudo quanto é jeito, irmãos. Dentro da igreja tem pobre, tem rico. Dentro da igreja tem advogado, tem médico, tem professora de matemática, mas também tem lavrador, tem coletor de reciclado, tem pessoas de tudo quanto é jeito. Na verdade, irmãos, dentro da igreja, nós não podemos classificar as pessoas pela sua profissão, pela sua qualificação profissional. Nós não podemos classificar a pessoa pela sua cor de pele. Dentro da igreja só existe um grupo de pessoas, que é o grupo de salvos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, não, irmãos? Tem que ser assim. E quando nós agimos, por exemplo, com visitantes, seguindo o exemplo de Tiago, tratando as pessoas diferentemente umas das outras pela classe social delas, nós estamos dividindo a igreja, rachando a igreja. E é interessante que lá na igreja de Corinto, era uma igreja com problemas. A igreja de Corinto, Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto para puxar a orelha daqueles irmãos, porque era uma igreja que tinha partidarismo, uma igreja que estava dividida. E não era dividida assim entre santistas e palmeirenses, como é a nossa igreja, né? Tem uns flamenguistas aí perdidos aí também, né? Não é isso. Lá tinha o partido de Paulo, né? Tinha uns que falavam, não, eu sou de Paulo. Outros falavam assim, não, eu sou de Apolo.
Eu sou de Pedro. Aí tinha uns mais espirituais. Não, nós é de Jesus. Não, irmãos. Aqui todos nós somos de Cristo. Amém, irmãos? Aqui não há partidarismo. Todos nós somos um em Jesus. E tem que ser assim. Então, fazer acepção de pessoas é dividir a igreja. Segundo, quem faz acepção de pessoas está julgando com critérios errados. Veja a segunda parte do versículo 4. E não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Juízes de maus pensamentos é julgar pessoas com critérios errados. Julgar aqui está no sentido de presumir algo de alguém. Tirar conclusões precipitadas, como tratar as pessoas levando em conta sua aparência. E aqui permita-me contar uma ilustração. Conta-se a história de uma igreja nos Estados Unidos que convidou um pregador muito conhecido na época para pregar ali na sua igreja. Só que naquela época não tinha rede social como é hoje, que todo mundo conhecia, todo mundo assim, né? Já via as fotinhas, já conhecia pelas fotos. Não era naquele tempo. Naquele tempo não tinha rede social. Então, marcou-se lá as conferências, o pastor chegou até um pouco mais cedo, né? No primeiro dia de culto, e combinado ali com o pastor da igreja, o conferencista, ele se vestiu de mendigo. Obrigado, esposa. Se vestiu de mendigo. E ficou ali na porta, na escadaria, né? As igrejas dos Estados Unidos é muito comum, né? Ter uma escadaria na porta da frente da igreja. E ele se assentou ali na escadaria, ali vestido de mendigo. E basicamente, irmãos, quase todos ali, ou ignoraram, ou desprezaram o falso mendigo. Todos entraram para o culto começou, o pastor se levantou, né, o conferencista, ele se levantou, foi lá, trocou de roupa, colocou um terno bonito, né, camisa branca, né, pregador bom usa camisa branca, né, misericórdia, né, colocou um terno bonito, e chegou lá, um pouquinho na hora dos hinos ainda, né, chegou atrasado, e aí ele se apresentou, olha, eu sou o pastor fulano de tal. Aí a hora que o irmão viu, nossa, pastor, seja bem-vindo, e pegou o pastor e a sua família, colocou ele lá no banco da frente e tal. Beleza, continuou o culto. Chegou na hora da mensagem, o pastor da igreja chamou o conferencista, ele subiu lá no púlpito, e aí ele falou, olha, irmãos, obrigado pela recepção de vocês, eu me sinto honrado, né, pelo carinho que vocês estão demonstrando por mim, pela atenção. Mas eu pergunto para vocês trataram o mendigo que estava lá na porta igualmente a mim? Aí todo mundo... Alguém convidou ele para entrar na igreja? Aí todo mundo já baixando a cabeça, tudo meio já encolhendo assim, meio que querendo esconder, né? Pegando a Bíblia, o inário ali, colocando no rosto. Então, irmãos, aquele mendigo era eu. Eu estava lá na porta. E por eu estar com as roupas sujas, vocês me ignoraram. Mas aí eu fui lá, rapidinho, na casa pastoral, onde eu estou hospedado, troquei de roupa, cheguei no culto, e vocês me receberam muito bem. Agora Deus tem algo para falar com vocês. Pediu para abrir aqui em Tiago 2. E desceu a ripa. Final do culto, um monte de pessoas no altar, pedindo perdão e pedindo para que Deus pudesse dar o amor de Cristo nos seus corações. Então, irmãos, nós não podemos agir, irmãos, com acepção de pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas por sua aparência, por sua condição financeira, por sua formação acadêmica, por nada disso. Nós precisamos julgar com critérios corretos. Alguém poderia perguntar, pastor, mas nós podemos julgar as pessoas de forma correta? Sim, irmãos. João 7:24 diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A palavra de Deus é a nossa base para fazermos a verdadeira justiça. Amém, irmãos? Então, isso é importante. E
a Bíblia nos fala, irmãos, de uma distinção espiritual que é necessária se fazer dentro da igreja. Essa é necessário se fazer. Que distinção é essa? Entre salvos e perdidos. Malaquias 3,18 diz assim: então votareis e vereis a diferença entre justos e ímpios, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. É importante a gente procurar conhecer as pessoas para saber se essas pessoas conhecem Jesus como seu Salvador. Porque diante das pessoas que ainda não conhecem Jesus, nós precisamos conduzi-las ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E nós que já conhecemos Cristo, precisamos nos ajudar uns aos outros para que nós possamos ser edificados para nós chegarmos à maturidade cristã. Então, meus amados, essa distinção é importante, é necessária, mas para nós mostrarmos amor um para com os outros. Amém, irmãos? Então, não podemos julgar com critérios errados. Em terceiro, quem faz acepção de pessoas despreza o objeto do amor de Deus. Versículos 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Nesses versículos aqui, irmãos, uma coisa é importante a gente dizer. Tiago está fazendo perguntas retóricas para levar os crentes à reflexão sobre sua incoerência, sobre sua atitude. Tiago aqui não está falando que pobre vai para o céu por ser pobre e que rico tem que ser desprezado por nós. Não, ele não está dizendo isso aqui. Isso não está sendo dito por Tiago. Mas o que ele está dizendo aqui, irmãos, é que quando nós desprezamos uma pessoa por causa de sua condição financeira, nós estamos desprezando pessoas que Deus amou e morreu por eles, para fazer deles filhos e cordeiros com Cristo Jesus. Na verdade, o que Tiago está falando é: não desprezem pessoas. E a outra parte, onde ele fala sobre os ricos, ele também não está falando para nós desprezarmos ricos. Tiago não era marxista. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, é que nós precisamos entender que quem faz acepção de pessoas, está sendo incoerente com a sua fé. Lembrando que aqueles irmãos estavam passando por perseguições. Então, Tiago, ele vira e fala assim: olha, são os ricos, os magistrados, as autoridades que estão perseguindo vocês por causa do nome de Cristo. São esses que vocês estão escolhendo honrar, que estão perseguindo vocês e levando vocês ao tribunal. Em outras palavras, Tiago está dizendo: vocês conseguem ver o tamanho da incoerência de vocês? O tamanho da incoerência de vocês? Como eu já falei, irmãos, nós não podemos desprezar ninguém, independentemente de sua situação financeira. Deus amou o mundo e quer que todos sejam salvos. Amém ou não, irmãos? Nós não podemos desprezar o rico e cuidar bem dos pobres. Não, precisamos cuidar bem de todos. O que Tiago está dizendo aqui é fazendo uma reflexão, levando o povo a refletir a respeito da incoerência deles, que não faz sentido o que eles estão fazendo, mas que eles precisam seguir a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quarto, quem faz acepção de pessoas não está cumprindo a lei real. Versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. A lei real é clara aqui nesse texto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago está mencionando o grande mandamento que Jesus nos deu, lá em Mateus 22, versículos 36 a 40. Lá nesse texto, Jesus é interrogado por um fariseu,
que pergunta para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a lei real mencionada por Tiago. E aqui, irmãos, nós podemos ver que amar é um imperativo. O que isso significa, pastor? Amar é uma ordenança do nosso Senhor, é uma ordem. E nós, como servos de Jesus, como filhos de Deus, nós precisamos cumprir este mandamento. Amém, irmãos? E por ser uma ordem, não é um sentimento, é uma escolha. E nós precisamos fazer. Né? Assim como o marido deve amar a sua esposa e a sua esposa deve amar o seu marido, assim nós, como crentes em Cristo, precisamos amar a todos no amor do Senhor Jesus Cristo. E quem faz acepção de pessoas não cumpre a lei real. Quarto, quem faz acepção de pessoas está cometendo pecado. Versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, diz alguém? Cometeis pecado. Olha, quem faz acepção de pessoas está negligenciando o amor bíblico. E eu já mencionei aqui na igreja várias vezes. O que seria o contrário de amar? Os irmãos lembram? Ódio? Não. Egoísmo. Rapidinho aqui. Dentro do casamento. Quando o marido não ama a esposa, ele está pensando em si primeiro. A esposa, a mesma coisa. Quando a esposa pensa primeiro nela e depois no marido, ela não está amando o marido como Deus manda. Então, consegue entender que o contrário de amar é egoísmo? Porque na Bíblia, irmãos, amar é escolher sacrificar a si mesmo por aquele que você ama. Foi isso que Deus fez por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que deu o seu único filho. Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amar é se sacrificar. Isso é amar bíblico. Portanto, o não amar é estar voltado para si mesmo. Buscar os seus prazeres, os seus interesses em primeiro lugar. E egoísmo é pecado, portanto, agir com acepção de pessoas também é pecado. Quem faz acepção de pessoas está negligenciando também o testemunhar de Cristo para as outras pessoas. Está impedindo as almas de chegar até Cristo. Usando o exemplo de Tiago aqui, chegou lá uma pessoa pobre, uma pessoa que até está mal cheirosa. Se você tratar ela mal, você está prejudicando aquela pessoa, impedindo aquela pessoa de chegar até Jesus. Porque você é o reflexo de Cristo. Então você precisa tratar aquela pessoa conforme Jesus trataria. Amém, irmãos? Conforme Jesus trataria. Então nós não podemos impedir essas pessoas de chegarem a Deus. Ninguém, seja rico ou pobre, seja patrão ou funcionário. Não podemos impedir ninguém, mas tratar todos segundo o amor de Jesus. Quinto, sexto, quem faz acepção de pessoas será julgado pela lei da liberdade. Versículo 9 a 13. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor de toda a lei.
Mas falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Tiago, aqui nessa parte, irmãos, não está falando de perda de salvação, porque a salvação, ela não pode ser perdida. A salvação, ela é pela graça de Deus, é sem méritos humanos. Os méritos é todos de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário. A salvação vem por meio da fé em Cristo e na sua obra. Jesus, ele morreu na cruz e efetuou uma eterna redenção, conforme Hebreus 9:12. Então, a salvação ela é eterna. Apesar dessa frase que vou dizer agora não estar na Bíblia, com certeza esta verdade está lá. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, irmãos? Jesus é o Salvador e é aquele que nos mantém salvo até o dia que encontraremos Ele na glória. Amém, irmãos? Então, ele não está falando sobre perda de salvação. Ele está falando de dois tipos de juízos que vou mencionar agora. A Bíblia fala de 3 julgamentos que o crente ele passa, ele enfrenta. O primeiro juízo é o juízo lá na cruz do Calvário. O crente não vai ser mais julgado por seus pecados, porque os nossos pecados já foram todos julgados em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Os meus pecados, no dia em que eu orei e recebi Jesus como meu único Salvador, suficiente Salvador, todos os meus pecados passados, presentes e até mesmo os futuros, já foram cravados lá na cruz em Cristo Jesus. E Jesus pagou por eles por mim. Então a justiça realizada na cruz já foi creditada na minha conta naquele dia que eu fui salvo. E assim acontece com cada irmão em Cristo. No dia em que você entregou sua vida a Cristo, todos os seus pecados já foram pagos em Cristo Jesus. Então, não há mais condenação. Romanos capítulo 8, Paulo vai falar justamente sobre isso. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro juízo que os crentes enfrentam, que é o julgamento dos nossos pecados na cruz. O segundo é o julgamento da palavra de Deus. Mas esse julgamento aqui, irmãos, é o ato da palavra de Deus aprovar ou reprovar nossas atitudes e pensamentos. Seria mais ou menos assim. Recebi lá as 2 pessoas, tanto o rico quanto o pobre, e tratei as 2 pessoas com muito carinho e atenção. Elas vão se assentar, vão prestar atenção, e vamos supor que elas vão, os 2, se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, a alegria que vou ter no meu coração é uma alegria inexplicável, porque eu obedeci a palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, vamos supor que entrou os 2, e eu desprezei o pobre, desprezei aquela pessoa maltrapilha, aquela pessoa que está ali, mal cheirosa, desprezei, ficou sentada lá, e aí o que acontece é que nenhum nem outro se converte e vão embora. E de repente o pastor prega uma mensagem dessa. Enquanto a palavra de Deus está sendo ensinada, a palavra de Deus está o quê? Reprovando a minha atitude. Então, num certo sentido, eu estou sendo julgado pela palavra. A palavra de Deus está dizendo, você está em pecado. Você precisa se arrepender. Então, esse seria um tipo de julgamento. E o terceiro seria o julgamento do tribunal de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:10, abra sua Bíblia lá rapidinho, nós já estamos terminando, eu já estou indo para a conclusão, mas rapidinho, 2 Coríntios 5:10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando o crente ele partir para a eternidade, quando acontecer o arrebatamento,
e todos nós recebermos novos corpos e estarmos lá diante do Senhor, a Bíblia fala que todos os crentes irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Como nós já falamos, não é para julgar os nossos pecados, pois os nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus. Mas lá no tribunal de Cristo, nós seremos galardoados, recompensados pela nossa fidelidade aqui na terra. Deus, Ele está olhando para as nossas vidas e Ele sabe a sinceridade dos nossos corações. Ele sabe das suas lutas, das suas dificuldades e sabe da sua fidelidade. O que você está enfrentando, os sacrifícios que você tem feito para obedecer à vontade de Deus. E Deus está anotando tudo isso. E um dia você irá receber galardões celestiais, recompensas celestiais por sua fidelidade ao Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas os irmãos que não cumprem a palavra, os crentes que estão vivendo em rebeldia contra a palavra de Deus, também irão comparecer ante o tribunal de Cristo lá no céu. E esses enfrentarão o que de Deus? Enfrentarão a vergonha, enfrentarão ao Senhor, e ao invés de apresentarem seus galardões diante do Senhor, apresentar suas boas obras, eles irão apresentar suas mãos cheias de sangue daquelas pessoas que eles não falaram de Cristo. Irão dar desculpas, mas lá no céu não entra desculpas. Então, simplesmente irão passar vergonha por não ter vivido como deveriam viver. A Bíblia mostra isso para nós. Então, por isso que Paulo vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todos nós iremos ser recompensados por nossa fidelidade a Deus, irmãos. Por isso, vale a pena ser fiel ao Senhor. Agora, Tiago, quando ele fala esses últimos versículos que nós lemos, ele está se referindo a esses dois últimos julgamentos. Ele está se referindo à condenação que a palavra de Deus faz para nós, ou seja, aprovando e reprovando nossas obras. Você, quando ouve a mensagem e Deus pega o seu coração e fala: olha, você está cometendo esse pecado, você está falhando nessa área, você precisa se arrepender. Então, a palavra de Deus está te levando ao arrependimento, está trabalhando na sua vida, te mostrando a sua falha, reprovando a sua atitude para te levar ao arrependimento. Mas também a palavra de Deus, ela conforta e alegra os corações daqueles irmãos que estão vivendo em obediência. E ele também está se referindo ao tribunal de Cristo, aonde nós também seremos julgados pela palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, Tiago deixa bem claro para nós que o salvo em Cristo, aquele que conhece Jesus de verdade, não pode agir com acepção de pessoas, não pode agir com preconceitos, não pode agir com parcialidade com as pessoas. Nós não podemos ser incoerentes com a fé bíblica, com a fé ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos amar a todos, independente de sua condição financeira, de sua posição social, do tipo de roupa que usam, independente da sua cor de pele, da sua nacionalidade ou opção sexual. Nós precisamos amar a todos. Obviamente, a igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. A igreja de Cristo tem que ser santa. Amém ou não, irmãos? Mas, irmãos, a partir do momento que entra visitantes por aquela porta, nós não devemos procurar saber nada daquela pessoa, a não ser que é uma alma preciosa que precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E, portanto, precisamos demonstrar o amor de Cristo para com elas. Não podemos desprezar elas de maneira nenhuma. Elas são preciosas para o Senhor. Amém, irmãos? Agora, eu quero fazer 2 observações rapidinho para me encerrar a mensagem. A primeira é para aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador pessoal. Independentemente da sua condição financeira, de sua posição social, de roupas que você usa, se é velha ou nova, independentemente da sua cor de pele, da sua nacionalidade, opção sexual, todos precisam de Jesus Cristo.
A Bíblia fala que o pecado colocou toda a humanidade em uma condição de condenação. Todos estão correndo grande perigo de, além de sofrer nessa vida, padecer a eternidade longe de Deus no inferno. Portanto, irmãos, por essa razão, todos precisam ser salvos. Jesus veio ao mundo como homem para que na cruz pudesse se entregar, pudesse morrer por nós, pudesse pagar o preço dos nossos pecados no nosso lugar lá na cruz. Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Hoje Ele está vivo e Ele pode salvar a todos que, arrependidos, escolhem crer no Senhor Jesus Cristo. Então, o convite do Senhor Jesus para aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, não experimentaram o novo nascimento, é se arrepender e ir até Jesus. Agora, a segunda observação que quero fazer, irmãos, é para nós, salvos em Cristo, que somos membros e frequentantes da Igreja Batista Macedônia de Cássia. Tiago nos deixou claro para que nós não possamos discriminar pessoas, e de um modo especial, aqueles que chegam para nos visitar. Nós queremos que a Igreja de Cristo cresça, amém, não, irmãos? Nós queremos ver todos esses bancos lotados. Eu quero tirar aqueles bancos, acho que 4 bancos que estão lá na garagem, quero colocá-los aqui, e quero ver todos eles com famílias sentados neles. Nós queremos, oramos por isso, e trabalhamos para isso. Irmãos, certamente, diante da nossa oração, diante do nosso trabalho, vão chegar aqui na igreja todos os tipos de pessoas, e nós não podemos discriminar ninguém. Nós precisamos fazer aquilo que sempre falo quando nós vamos terminar o culto e tem visitante. Demonstre o amor de Cristo por todos. É isso que precisamos fazer. Precisamos demonstrar o amor de Cristo aos nossos domésticos da fé, antes de qualquer coisa, amando uns aos outros. Eu sei que aqui nós temos uma grande família, que é a família Santos. E dentro da família pode acontecer rixas, intrigas, que isso não possa ser o motivo para você desanimar de Cristo. Amém, não, irmãos? Independentemente, aqui não tem família Santos, aqui não tem família Carrijo, aqui não tem a família... Santos, misericórdia, mais outros santos, né? Aqui é a família Conceição, acertei. Qual que é o último sobrenome da irmã? O sobrenome da irmã? Da Silva. Não tem família Silva aqui. Aqui é a grande família de Jesus Cristo. Amém, não, irmãos? É a grande família de Cristo. Então precisamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E principalmente, irmãos, agora, amando uns aos outros, amar aqueles que irão chegar, demonstrando o amor de Jesus. Eu escutando uma mensagem do pastor Rômulo Ribeiro, ele contou uma ilustração de um casal que estava visitando algumas igrejas, que queriam conhecer as igrejas para se tornar membros. E ele, dando testemunho para um amigo, né, que era membro de uma dessas igrejas que ele visitou, ele perguntou: olha, e aí, você visitou a nossa igreja, como é que foi, né? Aí ele falou: eu visitei 2 igrejas. Eu visitei uma que o pessoal é muito amoroso, o pessoal foi bem receptivo, o pessoal me tratou bem, o pessoal me recebeu, teve alguém que até sentou comigo durante o culto. Realmente eles foram muito receptivos, eu me senti muito bem recebido no meio deles. Agora eu visitei outra igreja, que eles foram bem frios, ninguém foi lá à porta me receber, ninguém me conduziu no banco para me assentar, ninguém falou comigo depois do culto. Aí esse amigo perguntou: e qual igreja você decidiu ficar? Com certeza eu decidi ficar na igreja que me tratou melhor. E nós queremos assim, amém, irmãos? Amém ou não, irmãos? Que mesmo que pessoas cheguem aqui e não fiquem aqui,
não possa ser a indiferença o motivo pela qual elas não vão ficar aqui. Que nós possamos demonstrar o amor de Cristo. E para nós demonstrarmos o amor de Cristo, 3 coisas é necessário. Nós precisamos agir com compaixão. Compaixão, irmãos, é amor em ação. É se sensibilizar da condição do outro. É sentir dor no coração pelas pessoas. Isso é compaixão. É desejo de ajudar o outro nas suas necessidades. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele teve compaixão das pessoas. Ele teve compaixão das multidões. Ele teve compaixão dos 2 cegos no caminho que clamaram por ele e ele curou aqueles 2 homens. Ele teve compaixão de um leproso que pediu ajuda e Jesus o ajudou. Ele teve compaixão da mulher viúva que estava indo sepultar o seu filho e ressuscitou o seu filho. Então Jesus, ele teve compaixão de várias pessoas, inclusive de mim e de você. Amém, irmãos? Porque ele nos salvou. Então nós também precisamos agir com compaixão. Segunda coisa, empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. É tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Eu vou além. É tratar os outros como Jesus decidiu nos tratar. Jesus tinha tudo para olhar para mim e falar: miserável pecador, morre. Pronto, deixou de existir. Mas ele olhou para mim e escolheu me amar. Escolheu não me dar aquilo que eu merecia, mas escolheu me tratar da melhor maneira possível. Eu vou além. Ele me amou tanto que mandou um missionário, fala enrolado, dos Estados Unidos para o Brasil, para pregar o evangelho para a minha família. E Jesus, ele te amou. Enviou um baixinho, gordinho, que mal sabe falar o português direito, não é porque é americano não, que é da roça mesmo, para te mostrar Jesus e te ajudar a crescer na vida cristã. Amém, irmãos? Então, trate as pessoas como Jesus te tratou, da melhor maneira possível. E por último, finalmente, trate as pessoas com misericórdia. E misericórdia muitas vezes está relacionada a perdão, irmão. A perdão. Muitas pessoas que irão entrar por aquelas portas, talvez você conhece elas. Talvez você teve até alguma briga, alguma intriga com alguma delas. A hora que elas entrarem ali, é hora de perdoar. É hora de pedir perdão. É hora de consertar as coisas, para não impedir as pessoas de conhecer Jesus. Para demonstrar o amor de Cristo, nós precisamos dessas 3 coisas: compaixão, empatia e misericórdia. Essa atitude que tem que ser de todos nós, irmãos. Quando chegar um visitante, não somente o porteiro, que normalmente é o Jonas que está lá na frente, não somente ele, mas cada membro dessa igreja, vá até o nosso visitante e demonstre o amor por Jesus, independentemente de quem seja, independentemente de que roupa ele está vestindo, independentemente se ele está cheirando Malbec ou se ele está cheirando um futum de 6 dias da semana sem tomar banho. Mas demonstre amor pelas pessoas. Não julgue elas com critérios errados, mas ame elas com o amor de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a demonstrar o amor de Cristo por cada uma dessas pessoas.